Olá. Já parou para pensar como um negócio que acontece lá longe, sabe, no meio do Oceano Pacífico, um resfriamento, pode mexer tanto com o clima aqui onde a gente vive? Pois é, impressionante, né? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo num desses fenômenos poderosos. Laninha. Exato. Laninha é um nome que a gente ouve bastante, né? Mas assim, nem sempre fica claro o que ela é de fato. É a fase fria de um ciclo natural super importante, o Enos Oscilação Sul. Enos, certo. Isso. Ele tem duas caras, né? O El Niño, que esquenta as águas lá do Pacífico Equatorial. O irmão quente. Isso, irmão quente. E Laninha faz o contrário, ela resfria. E olha, as consequências disso vão longe, são globais mesmo. E o motivo da gente estar falando disso agora é que tem uma chance considerável, né? Ainda não é certeza, mas uma boa chance de Laninha dar as caras de novo no final de 2025. Exatamente, os sinais estão aparecendo. Então, a ideia hoje é entender direitinho o que é Laninha, qual a diferença dela para o El Niño e, claro, quais os impactos que a gente pode esperar, principalmente aqui no Brasil, né? Isso aí. Ok, vamos desembrulhar isso então. Para começar bem do começo, o que define Laninha? O que acontece lá no oceano para esse fenômeno ter esse nome? Bom, a Laninha, ela é basicamente um resfriamento. Mas não um resfriamento qualquer. É um resfriamento anormal, fora do comum, das águas da superfície do Oceano Pacífico. Na parte equatorial, né? Isso, bem na faixa equatorial, principalmente na parte central e leste, mais perto aqui da América do Sul. E não é pouca coisa, viu? A temperatura da superfície do mar pode ficar tipo de 2 graus até 4 graus Celsius abaixo da média histórica. Nossa, 2 a 4 graus é bastante coisa numa área tão grande de oceano. É muita coisa. É uma massa de água fria enorme dominando a superfície do maior oceano do planeta. Mas como? Como essa água esfria tanto assim? Não é mágica, né? Tem a ver com os ventos, eu imagino. Tem tudo a ver com os ventos. O motor disso são os ventos alísios, aqueles que sopram de leste para oeste, ali perto da linha do Equador. Sei. Durante Laninha, esses ventos ficam, assim, mais fortes que o normal. Pensa num ventilador bem potente soprando na superfície da água. Tá, um super ventilador. E o que ele faz? Ele literalmente empurra com mais força a camada de cima da água, que o sol esquenta mais, sabe? Empurra ela para oeste, lá para Indonésia, Austrália. Ah, tira a água quente da nossa costa, digamos assim. Exatamente. E quando essa água quente superficial sai, ela abre espaço. E aí a água mais funda, que é naturalmente bem mais fria, sobe para ocupar esse lugar. Essa é a tal da ressurgência. Já ouvi falar. Precisamente. Ressurgência é essa subida da água fria e profunda. Ela já acontece normalmente em alguns lugares, mas com Lanínia, por causa desses ventos turbinados, a ressurgência ali na costa oeste da América do Sul fica muito mais intensa. Entendi. É como se abrisse uma janela de água gelada vinda lá do fundo do oceano, bem na superfície. Então a chave é essa: ventos mais fortes, água quente vai embora, água fria sobe com força. Faz sentido. Ventos fortes, água fria subindo. E isso não acontece todo ano, né? Não, de jeito nenhum. É um ciclo irregular. Laninha pode aparecer assim a cada 2 a 7 anos, mais ou menos. E quando vem, não é coisa de uma semana. Dura bastante. Dura, geralmente de 9 a 12 meses. Mas olha, já teve evento que durou bem mais, até 2 anos ou mais. A gente teve um recente, né, que foi considerado longo. Foi de meados de 2020 até o comecinho de 2023. Lembro disso. Foi um período longo mesmo. Ok, então o Pacífico esfria desse jeito. Agora vem a pergunta de 1 milhão. Como que essa mudança de temperatura lá no meio do nada afeta o clima aqui, ou na Ásia, ou na África? Qual é a conexão? Ah, essa é a parte fascinante. É a conexão fortíssima entre o oceano e a atmosfera. Eles são um sistema acoplado. Um influencia o outro o tempo todo. Tipo uma dança? Exato. Uma mudança tão grande na temperatura da superfície do mar, numa área gigantesca como o Pacífico Equatorial, é como jogar uma pedra num lago. Cria ondas que se espalham por toda a atmosfera. Ondas na atmosfera? Metaforicamente, sim.
Esse resfriamento da Laninha altera os padrões de circulação do ar no planeta inteiro. Muda onde o ar sobe, aonde desce, onde as nuvens se formam mais ou menos, muda como a umidade e o calor viajam pelo globo. É como se a Laninha mudasse as estradas da umidade e do calor lá no céu. Ótima analogia. As rotas preferenciais das massas de ar e da umidade são desviadas, alteradas. E isso aparece de forma bem concreta, sabe? Com padrões de clima bem típicos da Laninha. Muitas vezes o oposto do El Niño. E quais seriam esses padrões mais claros pelo mundo? Olha, tipicamente, lugares como o Sudeste Asiático, a Austrália, especialmente a parte leste, e o norte da América do Sul, tipo a Colômbia, costumam ficar mais úmidos, chove mais que o normal. Mais chuva. Risco de enchente, imagino. Exato. Risco maior de inundação nessas áreas. Por outro lado, tem um efeito contrário em outros lugares. O sudoeste dos Estados Unidos, por exemplo, tende a ficar mais seco. E aqui na América do Sul mesmo, países como Chile, Argentina, Equador, Peru, principalmente mais ao sul ou nos Andes, muitas vezes ficam mais secos e às vezes até mais frios que a média durante a Laninha. Interessante essa gangorra. Seca de um lado, chuva do outro. E aquela história da pesca. Você falou da água fria subindo na costa da América do Sul. Isso tem outro efeito, né? Tem sim, e é um efeito bem importante para a economia local. Lembra da ressurgência mais forte? Aquela água que sobe do fundo não é só fria, ela vem carregada de nutrientes. Nutrientes? Tipo adubo para o mar? Exatamente. Nitratos, fosfatos, é o banquete para o fitoplâncton, aqueles organismos microscópicos que fazem fotossíntese. Com tanta comida disponível na superfície, o fitoplâncton, explode. E o fitoplâncton é a base de tudo ali na cadeia alimentar marinha. Isso. Aí, essa fartura de fitoplâncton atrai cardumes gigantes de peixes que comem ele ou que comem quem comem ele, tipo a anchoveta. O resultado é que a pesca fica muito boa para países como o Peru e o Equador. Ah, então para eles a Laninha é boa nesse sentido. Para a pesca, sim. Costuma ser um período de fartura. É o contrário do El Niño, que esquenta a água, afasta os peixes e prejudica a pesca por lá. Então, Laninha pode trazer problema climático, mas para a pescaria ali naquela costa pode ser ótimo. Que dinâmica interessante, um lado bom, digamos. Agora, vamos trazer a conversa aqui para o nosso quintal. Como é que o Brasil sente a Laninha? Pelo que você descreveu, não deve ser igual no país todo, né, sendo tão grande. De jeito nenhum. O Brasil sente os efeitos de formas bem diferentes e até opostas, dependendo da região. É quase como se a Laninha dividisse o mapa do Brasil no meio, climaticamente falando. E como é essa divisão? Onde chove mais, onde fica mais seco? Olha, o padrão mais clássico que a gente vê com mais frequência é assim. Norte e Nordeste, a tendência é chover mais, bastante mais. Isso é bom para o semiárido, imagino. Pode ser bom porque leva a chuva para uma área que precisa muito. Mas, por outro lado, esse excesso de água aumenta muito o risco de cheia nos rios, de inundação, deslizamento de terra. E tem mais. Laninha ajuda as frentes frias a chegarem mais ao norte, então pode chover ainda mais no Nordeste por causa disso. A gente viu isso acontecer recentemente, né, no Nordeste. Infelizmente. Bem marcante. No final de 2021, começo de 2022, ainda sob efeito da Laninha, o sul da Bahia sofreu demais com chuvas muito, muito fortes e que não paravam. Foi terrível. Rios transbordando, cidades debaixo d'água, milhares de desabrigados. Um impacto enorme, diretamente ligado a essa chuva intensificada pela Laninha. Pesado. E lá na outra ponta do país, no sul, a história é outra, né? Completamente outra. Para o sul do Brasil, Laninha geralmente significa seca. Menos chuva que o normal. Isso pode levar a estiagens, às vezes bem severas, principalmente na primavera e no verão, ali entre setembro e fevereiro. A famosa estiagem no sul que afeta a agricultura. Exatamente. Afeta o abastecimento, mas principalmente a agricultura. E não é só seca. Outra coisa comum é fazer muito calor durante o dia, ondas de calor mesmo, e o ar ficar bem seco. Lembra de notícias de anos com Laninha falando de 40 graus no Rio Grande do Sul e lavouras perdidas. É isso aí. Tem registro histórico, sim, de calor de 40 graus em alguns lugares do sul durante Laninha, junto com a falta de chuva.
E tem um detalhe curioso. Qual? Apesar desse padrão de seca e calorão de dia, a laninha também pode facilitar a entrada de massas de ar polar mais fortes e mais tarde no ano. Geada fora de época? Isso aumenta o risco de geada tardia, lá na primavera, quando algumas plantações já estão começando a crescer. Imagina o estrago para o café, para as frutas. Nossa, que combinação. Seca, calor e ainda risco de geada. Complicado para o agricultor. E o centro-oeste e o sudeste, que ficam ali no meio? Então, para essas duas regiões, os efeitos da laninha costumam ser mais variáveis. Não tem aquele padrão tão batido como no norte e nordeste ou no sul. Não é tão previsível. Não tanto. Em algumas laninhas do passado, choveu menos que a média por ali também. Só que na mais recente, essa de 2020 a 2023, a gente viu coisas diferentes em alguns momentos. Teve períodos de chuva forte, persistente até fora da época normal de chuva e também umas quedas de temperatura bem fortes. Lembro das chuvas em Minas Gerais, né? Teve muito problema. Exato. Enchentes, deslizamentos em Minas no começo de 2022, bem na vigência da laninha. Então, para o centro-oeste e sudeste o sinal não é tão claro, depende mais de como outros fatores do clima estão interagindo ali. Mas fica claro que seja pela chuva demais no norte e nordeste ou pela falta dela no sul, o impacto na vida das pessoas e na economia é gigante, principalmente na agricultura. Sem dúvida. A agropecuária é muito vulnerável. A seca no sul quebra a safra de soja, milho, trigo. Afeta tudo, do produtor ao preço no supermercado e até a exportação. E o excesso de chuva no norte e nordeste atrapalha plantar, colher, traz doença para a lavoura, pode perder tudo, mexe com segurança alimentar, com preço, com a economia de muita gente. Entendi bem os impactos. Agora a pergunta que não quer calar. E 2025? Estão falando bastante dessa possível volta da laninha. Como está a situação agora e o que os centros de clima estão dizendo? Essa é a grande questão do momento, né? O pessoal da meteorologia e climatologia está de olho vivo. Se a gente pegar os dados mais recentes, ali de meados de agosto de 2025, a temperatura da superfície do mar lá no Pacífico Equatorial Central estava, sim, um pouquinho mais fria que a média. Já é um sinal. É um sinal, mas ainda não era o suficiente, nem em intensidade, nem em duração para dizer começou a laninha. Estava naquela fase de alerta, de monitoramento intenso. Certo. Mas e as previsões para os próximos meses? Elas indicam que vai virar laninha mesmo? Aí é que está interessante, porque tem uma certa divergência. Principalmente para o trimestre de setembro, outubro e novembro de 2025, que a gente chama de SON. Divergência como? De um lado, o pessoal do CPC-NAOA, lá dos Estados Unidos, soltou uma análise no início de agosto dizendo que a probabilidade maior, de 56%, era de desenvolver laninha nesse trimestre SON. 56% já é mais da metade, né? Uma chance boa. É uma chance considerável. Só que, por outro lado, quando você olha a maioria dos modelos de computador que simulam o clima, aqueles rodados em meados de agosto, a maioria deles apontava uma probabilidade um pouquinho maior, 57%, para continuar tudo neutro. Neutro. Nem El Ninho, nem o Laninha. Exato. Condições de neutralidade nesse mesmo período SON. Ué, então tá quase empatado. Um diz que é mais provável Laninha, a maioria dos modelos diz que é mais provável ficar neutro. É incerteza total. Existe essa incerteza, normal para previsão com meses de antecedência. Mas, assim, a possibilidade da laninha está muito clara no radar. E parece que as informações mais novas estão reforçando essa chance. Ah, é? O que saiu de novo? Um relatório mais recente da NOAA, do começo de setembro agora de 2025, sugeriu que a chance da laninha pintar durante a primavera aqui do Hemisfério Sul, que começa agora em setembro, está de fato aumentando. E tem algum sinal na prática, alguma coisa acontecendo que apoie isso? Sim, eles mencionaram que alguns eventos recentes, tipo umas ondas de frio mais fortes que a gente teve aqui no sul do Brasil nas últimas semanas, podem ser um sinal indireto. Lembra que a gente falou que laninha facilita a entrada de ar polar? Lembro. Então, esses episódios de frio podem ser, digamos, a atmosfera já começando a responder a um possível resfriamento lá no Pacífico.
É um cenário que pede atenção, preparação, mas ainda é probabilidade, né? Entendi. É ficar de olho. E como eles ficam de olho? Quais são os termômetros que os cientistas usam para saber se é laninha ou não? O monitoramento é constante. Usa boia no oceano, satélite, estação em terra, tudo. Mas tem dois índices que são chave para a gente acompanhar. O ONI e o SOI. ONI e SOI. O que são? O ONI, que é o Oceanic Ninho Index, olha direto para a temperatura da superfície do mar numa área específica do Pacífico Equatorial Central, a região Ninho 3.4. Para dizer que é laninha, o ONI tem que ficar abaixo de menos 0,5 graus Celsius por um tempo. Não basta um mês frio. Tem que ser persistente. Exato. Geralmente uns 5 períodos de 3 meses seguidos com essa anomalia fria. E o SOI, Southern Oscillation Index, complementa olhando para a atmosfera. Ele mede a diferença da pressão do ar entre o Tahiti, lá no Pacífico Central, e Darwin, na Austrália. E o que a pressão tem a ver? Quando o SOI está positivo por um tempo, significa que a pressão está mais alta no Tahiti e mais baixa em Darwin. Isso está ligado aos ventos alísios mais fortes, que são a cara da laninha. Então a gente olha para o oceano com o ONI e para a atmosfera com o SOI. Faz sentido olhar para os dois. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia. Recapitulando, então. Laninha é a fase fria do Enos. O Pacífico Equatorial esfria bastante por causa dos ventos alísios mais fortes e da ressurgência. Isso. Isso mexe com o clima do mundo todo. Aqui no Brasil a gente vê aquele contraste forte, mais chuva no norte e nordeste com risco de enchente. E seca, calor e até geada tardia no sul, complicando a agricultura. Exato. E para agora, final de 2025, a laninha tá batendo na porta. A chance é real, mais de 50%, segundo alguns, para começar na primavera. Mas ainda tem uma incerteza, né? Ainda tem. A confirmação depende do que vai acontecer nos próximos meses. É acompanhar. Perfeito. E para a gente fechar, pensando um pouco além, entender esses ciclos, como Laninha e El Ninho, é fundamental, né? Eles são parte do ritmo natural do clima do planeta. Essencial. São grandes maestros da variabilidade climática que operam em escalas de meses-anos. Só que hoje a gente vive num cenário de mudança climática de longo prazo por causa da ação humana, né? Pois é. E aí surge uma pergunta-chave que a ciência ainda está buscando responder. Como essas oscilações naturais, como o Enos, vão interagir com o aquecimento global? Será que Laninha e El Ninho vão ficar mais fortes, mais frequentes? Ou os impactos vão mudar por causa do clima que está esquentando? Excelente ponto para a gente pensar. Como esses ritmos naturais do planeta vão dançar com essa nova música das mudanças climáticas que a gente colocou para tocar? É uma questão complexa e fundamental. Exato, é algo para a gente continuar acompanhando e estudando. Fica então um convite para todo mundo observar como o clima vai se comportar nos próximos meses e ficar ligado nas notícias sobre essa possível laninha. A gente encerra por aqui essa nossa exploração.